Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Fluminense e Cruzeiro na tela do NS Futebol para vocês. Antes um rápido recado, vocês já sabem, ao final desse vídeo vão aparecer dois cards para vocês. Em um card estará a playlist do Brasileirão, você pode acompanhar todos os jogos lá, tá? As prévias que a gente faz, as análises, as expectativas que vão ter, então por favor acompanhe. Além disso, vocês também podem acompanhar um vídeo sugerido pelo próprio YouTube para você. Ele conhece você, ele me conhece, conhece a produção que a gente faz e faz esse match gostoso, muito legal entre o conteúdo que a gente produz e o que você quer. Então, por favor, assista lá, tá bom? Vamos para a análise. Fluminense e Cruzeiro na tela para vocês, tá? Temos aí, tanto por mando quanto por estilo, uma vantagem do Fluminense próxima. Tá? Então 57 a 53 no mando, 54 a 51, os dois caem no estilo. O Cruzeiro vai bem fora de casa, não é nenhuma surpresa. E você tem aí uma queda entre mando para estilo, mas a diferença mantém basicamente a mesma, né? Você tem até um pouquinho a mais de diferença no mando, mas não é suficiente para colocar o Fluminense como franco favorito. O Fluminense é favorito para esse confronto. Vamos entender o que torna esse Fluminense e Cruzeiro interessante, estrategicamente falando. Você tem, nesse mesmo cenário, mais passe do Fluminense. Iago, mais passe do Fluminense não me surpreende. Também não me surpreende. A gente já falou isso ao longo da semana, né? Ontem, inclusive, saiu o vídeo aqui no canal. Você tem, de fato, um cenário onde o Fluminense fica com mais posse de bola, mas progride proporcionalmente menos. Então você pode ver que aqui caiu 69 para 68 e aqui se tinha 54 foi para 65, ou seja, com menos passes ele progride basicamente o mesmo tanto que o Fluminense, tá? Quando a gente vai para a recuperação, o Fluminense de fato recupera mais rápido essa bola e deixa que o adversário progrida menos. Então quando você colocar lá na TV, você provavelmente vai ver um Fluminense trocando mais passes, você vai ver um Fluminense dominando mais o jogo. A sensação sua vai ser de domínio da equipe do Fluminense, tá? Então esse é o primeiro cenário que a gente tem que analisar, esse domínio e essa sensação de domínio. Qual é o grande ponto? Quando você tem essa diferença grande no passe, principalmente, você precisa, para a sua equipe ficar efetiva, criar um volume de finalizações e de conversão proporcional àquilo que você cria. Ou seja, quando a gente sobe essa régua aqui para chutes, você tem até o Fluminense à frente, 34 a 29, tá? Qual é o grande ponto? Quando você vai direto para a conversão, aí o Cruzeiro passa à frente. Por quê? Porque o Cruzeiro consegue criar situações de finalização onde a propensão da bola não é só chegar ao gol e parar no goleiro adversário, mas também é converter para gol mais vezes, tá? Quando a gente olha para a defesa, ou seja, na hora de se defender, você tem recuperações mais rápidas do Fluminense e até um melhor bloqueio do Fluminense. Então a zaga do Fluminense bloqueia melhor do que o Cruzeiro. O grande ponto é que o Rafael faz uma grande temporada e aí na defesa a vantagem é do Cruzeiro. Ou seja, na hora do goleiro defender, a vantagem passa a ser do Cruzeiro. Tá? Então temos esse cenário aqui por mando. O que acontece no cenário de mando em relação ao adversário? Que são duas equipes que gostam de estar com a posse no Brasileirão, tá? São duas equipes ali mais próximas nesse sentido em suas médias. Quando a gente vai analisar esse cenário que a gente está colocando para vocês, a gente passa a entender que por mando de campo está em laranja aquilo que a gente já explicou, como a equipe do Fluminense joga com mais posse e tem dificuldade na progressão. Quando vem um adversário também que goste mais da posse da bola, que é o caso do Cruzeiro, você tende a ter menos passe, e olha como é engraçado isso, menos progressão, menos velocidade de recuperação e menos capacidade de recuperar em detrimento do espaço de campo que o adversário vai progredir. Iago, isso é péssimo para o Fluminense, não é? Então isso quer dizer que na hora de converter, de finalizar, vai estar horrível porque o Fluminense teve uma queda ali nos índices de passe. Não. Você tem uma manutenção da finalização, você tem a manutenção da taxa de conversão, você tem até uma manutenção do bloqueio. A única coisa que prejudica o Fluminense nesse cenário todo que a gente está vendo é justamente uma queda
aliás, até prejudica não, né? Ele melhora o cenário do Fluminense, que é um aumento da defesa do goleiro. Então, esse cenário de aumento da defesa do goleiro quer dizer que, quando entra para esse cenário de trocação, basicamente, você diminui a posse de bola, o adversário aumenta essa posse de bola, você entra no cenário de trocação com esse adversário. Nesse cenário de trocação, o Fluminense toma mais finalizações diretas ao gol. Ele toma mais no total e toma mais direto ao gol. Tá? Então, esse é o único ponto negativo. O que a gente imagina que vai ter uma queda no índice de conversão para gol ou finalização, porque o Fluminense não fica com essa posse da bola, não é real. O Fluminense, e nesse cenário que a gente está analisando, fica menos com a posse do que o habitual, mas converte tanto e finaliza tanto quanto. Tá? Quando a gente vai para o Cruzeiro, você tem pontos aí, tá, a serem analisados. Você tem basicamente uma pequena queda no passe, ou seja, você vai ter que disputar essa bola mais vezes com o adversário, isso faz com que a tua posse de bola também caia um pouco proporcionalmente, mas você tem uma manutenção da progressão e das recuperações, tá? Então você tem a manutenção desses 3 cenários aqui e uma queda de passe. Essa queda de passe, aí sim no caso do Cruzeiro, representa uma queda de finalização e uma queda na taxa de conversão de chute para gol. Ou seja, o Cruzeiro precisa mais desses passes para encontrar justamente esses espaços. Quando o adversário tem mais posse da bola, ele não consegue fazer esse contra-ataque. E aí, quando vai finalizar, acaba finalizando ou menos ou mal, e aí você tem uma queda do desempenho da equipe cruzeirense. Tá? Além disso, você tem menos bloqueio, e quem vai salvar essa nota vai ser justamente o Rafael com mais defesa. Então, por que eu vou ter menos bloqueio e mais defesa? Basicamente porque se eu entro nesse cenário, o adversário pode explorar um pouco mais a minha defesa, ou seja, entra num jogo de trocação de fato entre as duas equipes. Não é o caso do Fluminense explorar grandes contra-ataques, mas pode ser com outras equipes, né? Você tem outras equipes que vão variar, por exemplo, Palmeiras, o São Paulo, são equipes que vão conseguir variar seu estilo de jogo, e aí você explora um pouco mais as costas da zaga, e aí você finaliza não tanto na defesa adversária, mas mais direto no goleiro ou convertendo para gol as suas ações. Então você tem esse cenário para a gente entender Fluminense e Cruzeiro, com o favoritismo do Fluminense, mas de novo, é a mesma coisa. Sabendo defender bem, principalmente centralizando as ações do jogo, e entendendo como deixar o Fluminense desconfortável com muita posse da bola, você faz com que o Fluminense tenha que ir subindo as linhas gradativamente e você tem espaço nas costas, como foi o caso contra o Vasco, e pode ser um caso contra o Fluminense, ou contra o Cruzeiro, perdão. O Cruzeiro tem 2 bons pontos, né, 2 pontos que vem destacando no Brasileirão, e podem ser uma arma fundamental, principalmente agora com o Zé Ricardo, que se assemelha mais ao outro modelo de menos posse de bola do que a esse com mais posse de bola. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.